Bom dia, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe e que Ele possa igualmente inspirar as nossas reflexões da manhã de hoje. Que possamos, por nossa vez, corresponder a essas inspirações que Ele nos envia, estando atentos, estando contritos e recebendo esse acréscimo para que sejamos capazes de aprender, de assimilar com mais tranquilidade, com mais proveito essas mensagens que vieram dele e que ele sustenta e tenta nos trazer para que sejamos capazes de nos educarmos na direção da própria felicidade. Sigamos com ele. Hoje continuaremos com as reflexões que iniciamos semana passada sobre o tema central, os temas, os sinais dos tempos e a geração nova, que estão contidos no 18º capítulo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Hoje, especificamente, temos a intenção de focarmos na temática os sinais dos tempos, Entendermos esses sinais precursores, esses sinais que, a partir deles, possamos compreender, possamos identificar esse processo de transição planetária. Transição planetária, sim. Os planetas evoluem. Está lá na questão 41 do Livro dos Espíritos. Deus transforma os planetas como transforma os seres humanos. Os planetas evoluem. Os planetas são casas, residências dos espíritos, da humanidade que ali reside. Dentro da categoria A ou B, vamos avançando. E a transição é justamente a passagem de uma categoria para outra. Estamos hoje passando da categoria de provas e expiações para a regeneração. Viemos da categoria mais básica, que é a primitiva, já passamos para uma outra transição enquanto planeta. E por que os planetas evoluem? Porque a humanidade que o habita está igualmente evoluindo, saindo da condição de habitantes de planetas de provas e expiações, que necessitam provar e expiar, partindo para uma condição de regeneração. Regeneração, por sua vez, também é um planeta transitório entre um mundo de provas e expiações, ou um mundo inferior, e um mundo feliz. Mas veremos isso mais tarde. Hoje importa que entendamos que estamos no meio de um processo de transição. E hoje estaremos estudando os sinais dessa transição, os sinais que caracterizam essa transição. Sem nos esquecermos que o nosso foco principal é a minha posição dentro desse contexto. Precisamos entender os fatos, compreendê-los, assimilá-los, sim, estudá-los, refletir sobre eles, ver em vários veículos, para que a gente possa tirar as melhores conclusões, as melhores críticas sobre o fato em si. Mas o foco principal precisa ser sempre a minha posição dentro e diante da transição planetária. Para tanto, eu levantei algumas questões aqui que precisamos, cada qual de nós, fazer para si mesmo. A primeira é: qual é o meu papel nesse processo de transição planetária? É importante eu perguntar qual é o papel da coletividade, das instituições, da política, da sociedade? Sim, tem a hora certa, tem um momento para essas questões, mas mais relevante ainda, se faz a pergunta pessoal: qual é o meu papel? Porque as instituições, elas são o somatório dos indivíduos.
Se cada indivíduo ali, dentro das instituições em geral, família, sociedade, não se preocupar com o seu próprio papel e não executá-lo, eu acredito que a instituição não vai conseguir cumprir o seu papel, que é decorrência da execução de cada papel. O que Deus espera de mim dentro dessa transição, no meio dessa tarefa? O que Ele espera de mim? Qual é o meu papel? O que Ele espera de mim? Como eu posso e devo colaborar? Ou seja, qual é o meu papel? E como eu posso e devo executá-lo dentro da transição planetária? A minha participação é importante? Precisamos fazer essas questões permanentemente para nós mesmos e tentar respondê-las. Quando identificarmos a dificuldade de responder, vamos de novo aos temas, refletir sobre os temas, buscar mais informações, trocar ideias, para que possamos retornar posteriormente a essas questões e nos enquadrarmos. Não podemos ser espectadores. O processo só funciona se formos todos protagonistas, assumirmos o nosso papel. Espero que ao longo das reflexões da noite sobre as predições, sobre as previsões, possamos ir adquirindo lastro para respondermos essas questões. Cada qual para si mesmo, é o que importa. Nós destacamos aqui algumas predições evangélicas, colocações de Jesus que foram registradas pelos apóstolos para esse futuro que estamos vivendo hoje, o futuro dele. Ele escreveu isso há 2000 anos atrás, né? Existem outras, mas destacamos algumas que dizem respeito direto e que são bastante ilustrativas, icônicas, valem como que uma síntese das outras. Vamos ver o que Mateus registrou aqui para a gente no capítulo 24, versículos 6, 7 e 8. Diz assim Mateus: E estareis na iminência de ouvir de guerra e relatos de guerras. Olhai, não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas. Mas ainda não é o fim, pois se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em todos os lugares. Todas essas coisas são o começo das dores de parto. Ele fala de guerras, familiar nosso. Temos vivido guerras mundiais, parciais, regionais, guerrilhas, guerras urbanas, violência urbana, uma verdadeira guerra entre aqueles que promovem, entre aqueles que acabam sendo vítimas. Estamos vivendo pestes, terremotos, tudo isso tem acontecido, sempre aconteceu, caracteriza ainda mudanças cíclicas do mundo, caracteriza também a nossa inferioridade nas nossas dissidências. Partimos para resolver situações com guerra, com desarmonia, com violência. Ele cita esses fatos como sinais, né? Como situações que se dariam, e ele fala que ainda não seria o fim. Mas ele destaca uma coisa importante no final: as dores de parto. É a esperança do lado das dores. São dores, mas não são dores em vão. Elas surgem como a dor de um parto,
algo novo está nascendo, algo está vindo para a renovação. São os destaques que ele dá. Vamos ver outras previsões, outras predições. Ele diz assim também, ainda Mateus, aqui agora no capítulo, ainda no 24, ele destaca nos versículos 29 e 30. E logo depois da provação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará seu brilho, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. A primeira passagem que lemos, nós vemos, apesar de algumas figuras fortes, né, das pestes, dos cataclismos, né, mas vemos realidade. De fato, esses fenômenos têm acontecido. São fenômenos naturais que se dão por um processo cíclico, alguns outros são consequências das previsões do comportamento humano. Quando ele fala de guerras, é porque já acompanhava a incapacidade nossa de, no primeiro momento que ele nos ensinou o amor, de aprendermos e praticarmos a solidariedade. Então, as previsões de guerras que caracterizariam, sobretudo, esse momento agudo de transição. Guerras houve sempre, né? Desde antes de Cristo, nós não paramos nunca. São consequências da nossa inferioridade. Não sabemos resolver situações no diálogo, na negociação, partimos para a violência. Mas ele cita guerras específicas que se dariam no século XX e que se dariam próximos a esses processos, como uma crise mais aguda do que aquelas outras em função da própria transição. O mundo chegou a um estágio que a transição se faz iminente e, como consequência, as dissidências maiores, aqueles que não desejam mudança, na guerra com aqueles que desejam. É claro que não é dessa forma que é colocado nas mesas de estabelecimento das guerras, né? Se busca através dos interesses pessoais, né? As conquistas geopolíticas, os interesses das nações, né? Sempre o interesse pessoal, produzindo as dissidências e as guerras para tentarmos resolver com a violência. Mas na última citação, ele fala do sol se escurecendo, das estrelas caindo. São figuras de linguagem e figuras fortes que ele precisou utilizar para aquele povo ainda grosseiro, que ainda antropomorfizava um Deus que tinha ira, um Deus que se enraivecia, que tinha paixões, né? Esse povo que não conseguia abstrair para entender que Jesus viria através das suas mensagens, de uma forma abstrata, trazendo através da sua presença moral novas informações, e que ele estaria entre nós através da vivência dos seus postulados. Isso seria pouco para aquele povo. Então Jesus escreve através de parábolas e bota figuras fortes, mas nada que ele propusesse que viria derrogar as leis naturais. As estrelas não podem cair. À época eles não sabiam, Jesus sabia, mas muitos daqueles homens que ouviam não sabiam. E essas figuras davam força às previsões. Além do que as previsões, digamos assim, não são fatalismos, são probabilidades a partir da avaliação do andar da carruagem. É assim que se faz. E as previsões também vêm para não se cumprirem. Mas como assim? Quando eu às vezes prevejo uma situação de dificuldade, de dor, um buraco na estrada, e digo que ali tem um buraco profundo e aviso aos pedestres, aviso aos motoristas, não é
necessariamente para que ele caia, ao contrário, é para que ele possa estar atento que essa situação existe. Esse buraco da dissidência em função das mudanças existe, mas cairemos se quisermos. Quando alguém avisa, diz, olha, ali tem, vai com cautela, diminui a velocidade, vai olhando para cima, para frente, para baixo também, para que você possa se acautelar enquanto pedestre. Essa é a previsão. Então, não se tem fatalismo, se tem probabilidades em função das estatísticas, em função do andar, do passo em que se vai, se prevê em quanto tempo e onde chegará. É mais ou menos isso. Tem uma outra aqui que Mateus registrou no 25º capítulo, versículos 31 a 33. Interessante também. Quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória. Vê as palavras fortes, em toda a sua glória. Sim, né? E todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua glória. Por que trono? É a expressão física que os homens poderiam entender, né? Não existe trono, né? Existe autoridade moral. Esse é o trono de Jesus. E serão reunidas diante deles todas as nações. De fato, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Ele fala da separação, que é um fato. Nós chegamos a um estado de transição da condição de planeta de provas e expiações para a regeneração. É natural que a hora em que esse planeta, enquanto humanidade, alcança uma fase superior, aqueles que não tiverem condições de estar nessa fase, porque não se adaptam aos novos hábitos, porque não têm vontade de cooperar com esse processo e com a nova forma de viver, é natural que esses precisam, ainda que momentaneamente, serem exilados. Precisam, ainda que momentaneamente, serem separados, porque senão não seria possível, né? Então ele fala a separação dos bodes e das ovelhas. Ele usa uma figura do pastor separando os bodes das ovelhas, mas corresponde à nossa realidade. No período de transição, certamente que aqueles que não desejarem colaborar com o processo, viverem os novos hábitos que serão implantados, hábitos sociais, políticos, familiares, religiosos, certamente que precisarão ser separados, porque a média dos que pretendem e já se esforçam por viver esses novos hábitos seriam prejudicados pela presença destes. Nós tivemos um tempo de muito mais do que 2000 anos, mas para só citar Jesus, há 2000 anos ele já veio como deveríamos proceder para vivermos esses novos hábitos. E tivemos essa oportunidade. Muitos assimilamos, não tudo que poderíamos, mas alguma coisa. Muitos estamos predispostos a vivê-las, alguns não estão, não assimilaram e não estão predispostos. Esses, naturalmente, que precisam, em algum dado momento, serem separados. Para onde irão? Para o inferno? Não. Irão para algum lugar onde poderão continuar a sua evolução, em um lugar compatível com os desejos e os hábitos que querem manter. Mas isso vamos ver mais para frente. Tranquilo, as previsões para não acontecerem, algumas delas, mas quais que aconteceriam? Cataclismos. Os cataclismos são decorrentes do próprio ciclo de rotação da Terra, dos próprios ciclos de movimentos geológicos. Aconteceriam. Se ele situa esses ciclos próximos a esse momento, é por uma identificação clara do momento, do cronograma. Sim, acontecem, sempre aconteceram, né?
Separamos aqui também um texto de Obras Póstumas, onde a gente vê, em consonância com esses parábolas de Jesus, com essas previsões, para que a gente possa completar o estudo, não encerramos ainda, algumas predições dentro de Obras Póstumas sobre os sinais dos tempos, sobre esses tempos que são chegados. Tem um comentário de Kardec, ele diz assim, e a gente vai estudando ele. Os acontecimentos se precipitam com rapidez, razão pela qual já não vos dizemos como antigamente, aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados. Kardec já dizia, em 1868, ele já destaca os tempos preditos chegados. É para a gente ver que a transição não começou agora. Nada na natureza dá saltos. É um processo paulatino, suave. Nós chegamos a um momento de crise mais aguda, talvez o corona represente essa crise mais aguda, onde em pouco tempo se faz avançar aquilo que não fizemos ao longo de muitos anos, de muitos séculos, de muitas décadas. Descuidamos de todas aquelas lições que vieram para nos ensinar e anteciparmos a crise da mudança para que ela fosse uma crise mais tranquila. Não fizemos. Então Deus usa de tempos em tempos de recursos para nos alertar, para nos despertar daquele processo de letargia com que viemos avançando. Mas, naturalmente, que é o fim de um ciclo. No final de um processo onde o aprendizado paulatino surtiu algum efeito. Pegou a média de uma população, né? Alguns daqueles que têm condições de absorver estão aqui, porque senão não teria sentido. Então chegamos a um ciclo desse. Então Kardec já destaca esses tempos chegados desde o século XIX. A transição não começou agora. Alguns fenômenos vão se dando ao longo do tempo. Kardec destaca que já naquele tempo começaram a haver modificações, ideias, embates entre ideias, entre preconceitos, para que isso foram sendo aos poucos eliminados, para que a gente chegasse hoje, tivesse condição de fazer essa síntese de todo esse conhecimento, de todo esse aprendizado e construir hábitos novos, mudarmos hábitos sociais, institucionais. Não podemos mais fazer a manutenção de todo esse egoísmo, de toda essa luta, de toda essa guerra que temos travado até hoje. E ele continua assim: por estas palavras não deveis imaginar um novo dilúvio, nem um cataclismo, nem uma subversão geral dos elementos do globo. Diz ele, convulsões parciais da Terra se han produzido em todas as épocas e ainda se produzem, porque decorrem da sua constituição, mas não representam os sinais dos tempos. Olha que chamada de atenção importante aqui. Ele não descarta o fato de acontecerem esses fenômenos, porque fazem parte, né? Dilúvios parciais, enchentes, terremotos. Ele não descarta o fato de continuar acontecendo, inclusive de pontear alguns momentos de transição. Mas ele destaca que esses não são os sinais dos tempos. Não o que interessa a Jesus nos alertar. E ele continua explicando assim. Entretanto, ele chama atenção, tudo que está predito no Evangelho tem de cumprir-se, e neste momento se cumpre, conforme reconhecereis mais tarde. Não tomeis, porém, os sinais anunciados, senão como figuras. Figuras. Aqueles que não correspondem à possibilidade geológica, à possibilidade planetária.
E aqueles outros, também figuras, mesmo que se deem, mas apenas uma chamada de atenção para situarem eles no momento. Mas os sinais dos tempos são outros, ele vai dizer quais são. Ele continua: tudo segue a ordem natural, sempre, porque quem criou a natureza humana, a natureza em geral, as leis morais e as leis físicas foi Deus. Já pensou se num processo de transição tão natural, tão recorrente, nós já estamos passando pelo segundo? Quantos milhões de planetas no universo passando por transição planetária nesse momento? Quantos já passaram e passarão mais à frente? Precisamos deslocar a nossa ideia desse Deus que fez a Terra e botou um monte de estrelas para iluminar a nossa noite. Deus é o Deus do universo. O universo, diz Kardec, corresponde a todos os elementos, os astros, que vemos e que não vemos, todo o espaço, tudo que existe é o universo. Deus criou o universo. Não criou só a Terra. A Terra é um planetinha pequenininho de um único sistema solar entre 100 milhões de outros tantos sistemas só na Via Láctea, com dezenas de planetas, cada sistema solar desse. Todos eles habitados, diz nos livros dos Espíritos, todos eles habitados. Pequeno é o tempo de transição em que a habitação humana não se faz possível de qualquer planeta. A maior parte da sua vida útil até que esse planeta morra, porque o planeta morre, ele nasce, vive, morre. Ele é habitado, todos os planetas. Tem transição acontecendo pelo universo inteiro. E a gente achar que é uma subversão, não. Kardec destaca, nenhuma subversão. Todos esses fenômenos são naturais. Deus os faz acontecer dentro de leis. Não que Deus tenha criado as leis e tenha ido descansar. Ele faz a manutenção das leis. As leis são mantidas através do seu pensamento permanente, de toda a atuação no universo inteiro. Nós estamos vivendo num planeta de um universo inteiro. Essas leis que Jesus veio trazer-nos servem para compreender o universo inteiro. Essas previsões, essas predições servem para entendermos a nossa passagem terrena e a nossa transição de planeta de provas e expiações para a regeneração. Nós precisamos sair dessa loucura de acharmos que é uma transição caótica, que Deus está fora do controle. Não, Ele está plenamente no controle. Tudo está acontecendo conforme o planejado. A única variação é o comportamento humano. Aí não há fatalidade, depende de nós. As guerras, o nível das calamidades, algumas calamidades que não precisavam acontecer, surgem em função dos nossos equívocos, da nossa violência, das doenças que geramos com o nosso comportamento, com o nosso pensamento inferior, com os nossos hábitos. Estamos chegando a esse momento de renovar todos esses hábitos para que eliminemos as doenças, para que eliminemos as guerras urbanas, a violência. Cabe a nós essa mudança. Estamos vivendo um final de ciclo desse, onde a transição se dará, a revelia daqueles que não querem. Ela se dará para benefício da média, daqueles que já desejam e trabalham
para essa humanidade renovada. Continua Kardec. Não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. Os sinais dos tempos se referem ao fim do mundo moral. Que mundo moral? Esse mundo com os hábitos antigos, com a violência, com o egoísmo, com o interesse pessoal acima do interesse coletivo, com as guerras. É o fim desse mundo moral que narra o Evangelho. Kardec destaca isso. Não nos preocupemos com os acontecimentos físicos, são figuras para ilustrar o momento, para que possamos perceber a força dos acontecimentos. Mas os acontecimentos são morais. Esse mundo moral que deve se modificar para que a Terra seja um planeta habitado por uma humanidade em estado de regeneração. Sigamos em frente. Kardec destaca: para que os homens sejam felizes na Terra, é preciso que somente espíritos bons a povoem, encarnados e desencarnados, que unicamente aspirem ao bem. Parece óbvio, né? Ou seja, para que a gente efetivamente viva uma relação de respeito, sem a corrupção que corrói as instituições, não só as corrupções a corrupção financeira, mas a corrupção dos costumes, o desrespeito à dignidade humana, para que a gente fique livre das guerras, da violência urbana, da frieza no coração daqueles que também ignoram as classes mais baixas, porque a gente fala de violência urbana, mas acha que só aqueles que partem com as armas na direção do assalto e aqueles que, com as suas armas, as canetas, né, dos políticos, daqueles que têm responsabilidade, dos empresários, que também ignoram toda essa massa, que também mantém essa luta de classes viva, também é violência urbana. Não é menos importante do que a outra. Então, para que tudo isso mude, precisamos ter na Terra habitando espíritos encarnados e desencarnados que desejem o bem, que lutem pelo bem, que pratiquem o bem, para que essa humanidade tenha essa felicidade. Os que não quiserem fazê-lo vão precisar sair, vão ser convidados a sair. Para onde irão? Possivelmente para um planeta, numa condição de provas e expiações, quem sabe até na transiçãozinha de primitivo para provas e expiações, para aí continuarem a sua evolução. Lá entre si vão ajudar a evolução desse planeta e também vão se ajudar, vão trocar. Como aconteceu com a Terra há mais ou menos 30 mil anos atrás, quando os capelinos, né, vieram exilados de Capela, porque Capela passava por uma transição de provas e expiações para a regeneração. Vê que não é novo, né? Transição é regra. Vieram para cá, porque também não tinham condições de continuar por lá. Vieram para cá, ajudaram o progresso da Terra, trouxeram avanços e aproveitaram todo esse trabalho que produziram de avanços para a Terra para aprenderem, sobretudo as questões morais. Porque é a questão importante da transição de provas e expiações para a regeneração. Um trecho interessante que Kardec chama atenção aqui para a gente. Olha, não haverá, pois, exclusão definitiva, senão dos espíritos essencialmente rebeldes,
aqueles que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, se tornaram surdos aos apelos do bem e da razão. Ele já define aqui para a gente. Nós estamos hoje evoluindo na Terra 22 bilhões de espíritos, dos quais 2/3 desencarnados, à espera de reencarnar. Qual o nível desses espíritos desencarnados? Todos os níveis, desde aqueles com trabalhos mais profícuos no bem, aqueles mais inferiores que vivem próximo à crosta da Terra, sofrendo, obsidiando, fazendo sofrer. Igualmente como acontece entre nós, os encarnados. Entre os encarnados somos 7 bilhões e pouco. Então esse total de 22 bilhões, avançamos pregados, colados a esse planeta. O planeta está avançando porque nós, enquanto humanidade, encarnados e encarnados, estamos avançando. Quantos desses serão exilados? Não dá para dizer a quantidade, mas não é a totalidade. Mesmo dentre esses que apresentam hoje algum comportamento menos adequado, existem aqueles que já têm a intenção de se corrigirem. Que esse processo de transição, inclusive com uma coronavírus, que leva ao desencarne a quantidade grande de espíritos, numa condição de crise, numa condição de apreensão que a epidemia leva. Então isso tudo faz com que esse alguém, ao desencarnar, repense muita coisa, reveja, e os anos que ele passar lá, talvez o dê condições de retornar. São pessoas que estão muito mais influenciadas por aqueles que efetivamente querem o mal do que maus propriamente ditos. Então, muitos daqueles que vemos hoje, não temos condições de julgar, terão condições de estar aqui, passarão por um processo ainda aqui na Terra. Quanto essa pandemia não está mexendo com a gente? Nos sensibilizando para o vizinho mais pobre, nos sensibilizando para questões humanas, para a natureza. Isso significa que só esse início de pandemia, só esse processo de dor globalizado, quanto já não nos alerta para aquilo que não viemos fazendo num processo espontâneo e paulatino. Imagina, depois de desencarnar numa situação de tensão dessa, conviver momentaneamente em situação de dor, em função dos pensamentos que carrega, das companhias que desencarnou coletivamente. Quanto esse alguém não desejará se reformar? E terá a oportunidade de retornar. Alguns espíritos que desencarnam agora, incrustados no mal, com desejo ferrenho da prática do mal, esses possivelmente já não reencarnarão na Terra. Mas aqueles que estão muito mais influenciados, já com desejo do bem, mais hesitantes do que maus, esses serão preparados para retornarem à Terra em reencarnações próximas, para que ainda tenham alguma chance de fato, uma vez na carne, mostrarem que realmente estão dispostos à manutenção dos hábitos, a troca desses hábitos perversos por hábitos mais saudáveis, e certamente serão influenciados por aqueles que mais decisivamente estão querendo e começando a praticar os hábitos positivos. Igualmente aqui acontecerá o reencarne, já está acontecendo, o reencarne de espíritos de Alcione, espíritos que já vivem num nível evolutivo maior do que o nosso, maior até do que o estágio que a gente vai chegar de regeneração, e estarão reencarnando nos vários ambientes para assumirem as várias profissões e ajudarem-nos, não só com algumas mudanças genéticas, mas igualmente com mudanças de hábitos. Serão os grandes líderes dessa transição. Também veremos que os grandes líderes da humanidade ao longo da história, filósofos, pensadores, cientistas, religiosos, que conduziram a mensagem do Cristo através das ciências, da filosofia, da própria religião, também estarão retornando nesse período. Será um período muito profícuo de inspiração para aqueles que, ainda hesitantes, desejamos ficar
e que também reencarnaremos caso tenhamos condições de ficar. É assim que se dará o processo. Não é definitivo a saída, apenas para aqueles muito recalcitrantes, que a justiça divina entende que eles não desejará e não praticará a mudança. Esses de fato serão separados, né? Esses de fato serão separados. Sigamos em frente. E como se a destruição não se operasse com bastante rapidez, aí ele começa a descrever agora sim os sinais dos tempos, são sinais morais. Ele diz: e como se a destruição não se operasse com bastante rapidez, os suicídios se multiplicarão. É um fato. Nós temos um aumento assim exponencial de suicídios, inclusive entre crianças, é coisa espantosa. Ele falou isso aqui em 1868, já prevendo o final do século XX, início do XXI, com todas essas consequências dos suicídios. Ele diz assim, olha: se multiplicarão em proporções nunca vistas, até entre crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens. A loucura, né? Os transtornos de toda ordem, a ansiedade, a depressão, fenômenos de uma sociedade de final do século XX, início do século XXI, com tendência a aumentar. Ele já dizia isso aqui em 1868. Como? Fatalidade? Não. Premonição. O que é premonição? É a avaliação das predisposições, do andar da carruagem, né? E que foram ditos para que a gente pudesse, lendo, estudando, se prevenindo, evitar, diminuir, atenuar, se preparar pelo menos para lidar com aqueles casos que ocorreriam. Mas esses são os sinais dos tempos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos. É o que nos interessa, estar atento e trabalhar, conduzir. Ele diz assim, olha o outro sinal de tempo que a gente nunca pensa, a gente sempre pensa nesse pior. Entretanto, através da escura nuvem que vos envolve, em cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver despontando os primeiros raios da era nova. Se estivermos atentos, vamos observar os primeiros raios da era nova. E ele diz assim: a fraternidade lança seus fundamentos em todos os pontos do globo, e os povos se dão as mãos. A barbárie se familiariza no contato com a civilização. Os preconceitos de raças e de seitas que provocaram o derramamento de ondas de sangue se vão extinguindo. O fanatismo e a intolerância perdem terreno, ao passo que a liberdade de consciência se introduz nos costumes e se torna um direito. Ou seja, também são sinais dos tempos, essas mudanças, esses hábitos que já começam a aparecer, essas ideias que já vêm introduzindo novos hábitos, ou novos desejos de hábitos, pelo menos, já incentivando a humanidade à mudança de hábito, entendendo nesses novos hábitos de fraternidade, solidariedade, sem preconceitos, está a felicidade do próprio sentimento de paz e da convivência social. O mundo se acha empenhado em um imenso trabalho de gestação, que já dura um século, ou seja, ele já se refere ao iluminismo, já nesse trabalho de gestação. Mas os sinais dos tempos, ele indica que começou já em 1868, com as alterações que se davam. Nesse trabalho, ainda confuso, nota-se, todavia, que ainda predomina uma tendência para um determinado fim. Qual é a tendência, apesar da confusão? O da unidade e da uniformidade, que predispõe à confraternização. Também aí tendes os sinais dos tempos. Esses são os verdadeiros sinais dos tempos que nos interessa estudar e aprofundar. Trouxemos a mensagem do Cristo, porque ela, apesar de figurativa, de muito figurada, precisamos lê-la, entendê-la, estudá-la, tirando o espírito da letra,
para que de fato faça um sentido profundo, porque ele veio trazer não só a mensagem, mas igualmente o exemplo para que a gente possa ser feliz com a mudança dos hábitos. E essa felicidade não se dará individualmente, precisamos construí-la individualmente para que ela se dê coletivamente. Esses são os sinais dos tempos, os sinais que nos importam, são sinais morais de dor, de luta, de crise, algumas crises que vieram como necessidade de alerta, outras que vieram como decorrência natural das nossas guerras, das nossas dissidências, mas igualmente toda essa orientação que Jesus passou há 2000 anos atrás, que o Espiritismo trouxe para nós há 180 anos atrás, também vieram preparando o terreno, preparando o nosso coração, ainda árido, mas já disposto a mudanças para que chegássemos a essa época aguda da transição. Então também é sinais dos tempos, já essas mudanças aqui e acolá, a preocupação com a natureza, a preocupação com o próximo, tantos movimentos voltados, ONGs, para a ajuda do próximo, para a construção de um universo melhor, reivindicando melhor qualidade na alimentação, nos hábitos de vida para com o seu próprio corpo, nos hábitos de relacionamento, a renovação das instituições para que sejam mais fraternas, para que o interesse pessoal seja colocado de lado diante do interesse da coletividade, para que o bem seja a nossa meta. Tudo isso a gente já vê aparecer. Vemos algumas crises significativas nesses últimos anos, em função até da oportunidade que alguns espíritos tiveram de reencarnar para ter uma última chance, aqueles mais empedernidos, e inclusive para que nessa chance aprendesse com aqueles outros alguns hábitos mais positivos, para que pudesse levar inclusive para o seu exílio, né, como modelo, como exemplo, e começarem por lá a se corrigirem. Como vemos, a transição se dá para nós, mas também se dá para aqueles que serão exilados, porque também aqui estão tendo uma oportunidade, e é natural que nessa oportunidade se juntam os seus erros, e a gente vê as crises mais agudas que a gente vive nas últimas décadas, de guerras internas, de ódio, a separação, questões políticas que não nos unem, o desrespeito, a intolerância religiosa, a intolerância política, mas a pandemia chegou e a gente já deu uma paradinha. Ainda continuamos com dissidências, se apresentam mais forte aqueles mais ousados, mais candidatos a não continuarem, mas já nos deu uma sacudida. É para isso que elas servem. Elas chegam para nos alertar, para que possamos nos sensibilizar e promover essa mudança. Será que agora a gente já consegue responder individualmente aquelas questões? Quais sejam? Qual é o meu papel nessa fase de transição planetária? O que Deus espera de mim? Como eu posso e devo colaborar com a transição planetária? Não apenas apreciar ou esperar que alguém faça por mim, não vai acontecer. E a minha participação é importante, é claro, é fundamental. Somos uma célula de cada organismo, de cada instituição, de cada sociedade, de cada família. A família é a célula da sociedade e o homem é a célula da família. Se cada indivíduo não praticar essa mudança, não vai acontecer o conjunto. Então, a mudança começa por nós. E se os sinais são morais, são sinais da nossa moralidade, são sinais dos nossos hábitos que individualmente apresentamos e
levamos uma decorrência coletiva, o que vemos na política, nas sociedades, a corrupção em geral, né? A corrupção dos costumes, os hábitos de depreciação dentro da família, né? Tudo isso é consequência da nossa atuação individual no conjunto. Temos agora mais uma oportunidade aguda de mudança. Que o façamos tão breve consigamos, que não possamos postergar mais, que o momento é esse, para que possamos efetivamente favorecer essa transição planetária, que ela aconteça da forma menos dolorosa possível, que a fraternidade seja a marca dessa transição. Ainda que tardia, mas há tempo ainda, de alguma forma, da execução do que precisamos para a construção desse mundo melhor. Busquem as perguntas, responder essas perguntas, refletir mais sobre os temas, buscar a bibliografia do 18º capítulo de A Gênese e obras póstumas, o item A Regeneração da Humanidade, que também lemos aqui. E a gente encerra, lembrando que esse é um ciclo de estudos que estamos fazendo. Iniciamos semana passada com uma visão panorâmica sobre a transição, seguimos hoje com os sinais dos tempos e vamos continuar, para que a gente possa, ao longo desses estudos, dessas reflexões, aprendermos um pouco mais sobre transição e nos comprometermos um pouco mais com a transição a partir das questões e reflexões pessoais. Que Jesus possa nos abençoar, continuar nos inspirando para que as reflexões sigam domingo adentro, quem sabe na noite de domingo para segunda, durante o sono, durante a leitura do texto, durante a parada para uma oração, pedindo igualmente na oração inspiração para que as reflexões sejam profícuas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.